Olá, Gêmeos, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carol Zorzetti e de verdade eu espero que eu some na sua semana. Lembra que as leituras são atemporais, então pode ser que em algum momento faça mais sentido essa leitura um pouquinho mais para frente ou já até aconteceu este assunto especificamente. Essa leitura vai trazer esclarecimento para você. Eu sou terapeuta, então meu aviso principal aqui é: essas leituras de tarô são maravilhosas. Mas não esquece de fazer realmente uma consulta particular para entender o seu caso especificamente, tá bom? Tem que ter muita responsabilidade, porque com certeza, dentro do inconsciente coletivo, as leituras coletivas fazem mesmo sentido, mas nada melhor do que aprofundar internamente e entender o seu caso especificamente, tá bom? Vamos lá. Já me conectei, já preparei os baralhos, estou trabalhando aqui com o oráculo das mães, estou trabalhando também com o tarô padrão, também estou trabalhando com o baralho cigano e o oráculo dos anjos. E normalmente eu sinto com qual oráculo eu vou começar e estou sentindo de começar com os anjos para a gente entender de bate-pronto se tem alguma dica, alguma área da vida que a gente tenha que olhar e direcionar essa leitura, tá bom? Vamos lá. Gêmeos, olha que carta linda. Arcanjo Raziel, valorize o seu poder, Gêmeos. Use seu poder dado por Deus em intenção de manifestar as bênçãos em sua vida. Então, já presta atenção nos seus talentos, já presta atenção na sua força de chamado, porque vai surgir aí um alerta para você desenvolver e entender que sim, você tem que se preocupar com toda certeza, preocupar não, né? Olhar para a sua vida material, como está no fundo do deck, a energia da prosperidade, mas lembra que com intenção e com a grandeza em nível de alma, você também consegue olhar para a vida material e para os seus talentos ao mesmo tempo. Então, já logo de cara sinto de falar isso mesmo, né? Porque a vida material é importante, sem dúvida nenhuma, mas olha para os seus talentos, olha para o seu poder, para não escoar aí de alguma forma e você se distrair ao longo dessa vida, ok? E vamos olhar a sua energia e entender um pouquinho mais do que a gente está falando. Siga o seu coração e trate as outras pessoas com amor. É um cavaleiro, então tem que lembrar exatamente disso. Você às vezes já foi muito idealista, você já teve um senso espiritual do seu chamado, um senso prático, um senso de carreira, e tem que lembrar que isso continua, tá bom? Não é às vezes. Vou até trazer essa imagem para vocês verem. Tá vendo que ele está levando aqui um cálice? Eu sempre olho essa carta, desde que eu vi, obviamente, isso, e lembro. A velocidade, para que não caia o líquido que está dentro dessa água, não vai ser a mesma, às vezes, de um cavaleiro apressado. Então, o seu tempo não é o tempo dos outros, principalmente se você, em um nível bem elevado dentro de você, você sabe exatamente o que você veio fazer aqui, nessa terra. Então, lembra que esse lugar da cavalgada, para algumas pessoas vai parecer que você é um pouco instável, vai parecer que você é um pouco distraído da sua missão, mas os anos vão passar ou já passaram e definitivamente você sabe muito bem o que você está fazendo, seja aqui no ego mesmo, seja literalmente num nível mais elevado da sua consciência. Você está seguindo no passo que você precisa seguir para não derramar esse líquido tão importante que seria, por exemplo, o seu chamado e o seu poder pessoal. Senti de falar isso. Mais uma carta, por favor, para trazer mais esclarecimentos. E é muito interessante, porque eu acabei de fazer a leitura de câncer e agora estou fazendo a leitura de gêmeos, e gêmeos é bem ar, então é bem mental, e eu estou falando, e é por conta da energia de vocês. Mas eu tenho certeza que vocês vão pegar o que é essencial, o que é típico também de gêmeos, conseguir separar e o que faz sentido. Então vamos lá. Mais uma carta para esclarecer. Rainha de Espadas, você está comunicando de forma clara o que é melhor para todos. Então, eu já tinha reparado lá no outro baralho que atrás da energia da prosperidade tinha o arcanjo Azrael, que é conselheiro.
Você é um conselheiro natural e muitas pessoas se beneficiam de sua orientação e garantia. Então, quando eu olho, inclusive, essa rainha de espadas na sua energia, começa a lembrar de todos os conselhos que você deu para as pessoas que funcionaram. E começa também a trabalhar esse poder pessoal mesmo, de lembrar que talvez você possa ser um mensageiro mesmo. Vou pedir mais esclarecimentos, porque tem algo aí dentro desse processo do seu poder pessoal que precisa ficar claro. Você é uma boa comunicadora, você é um bom comunicador. Às vezes, como canalizador, às vezes como terapeuta, às vezes como professor, às vezes literalmente como um comunicador, né, aqui no YouTube, seja o que for. Só lembra desse detalhe. Isso é seu poder pessoal, você tem que saber exatamente como que você vai levar essa mensagem para frente e lembrar que vai ter que balancear aí as emoções, né? Às vezes a gente quer dar a mensagem para alguém rapidamente, mas calma, pondera, dá uma balanceada aí no seu coração para ver se faz sentido no momento ou não, e também respeita a outra parte, né? Às vezes você deu conselho para alguém, também está me vendo isso, você deu conselho para alguém, a pessoa não seguiu, essa pessoa continua não seguindo, você fala, meu, será que eu sou um lixo? Será que ninguém me ouve? Não é bem por aí. Lembra que você também precisa de um pouco de frieza para lembrar que o outro também tem o seu tempo para entender as coisas. Mais esclarecimento? Deus do céu. 7 de paus. Realmente teve algum desalinho aí nessa conversa. Pode ter sido, inclusive, dentro da sua comunidade, do seu lar, ou né, de alguma situação que você tenha vivido com um grupo de pessoas. De alguma forma, você teve que lidar com a sua impaciência, com a sua insegurança, com a sua fraqueza, trazendo coragem, força interior, mas esse é o ponto. Independente do desafio que você tenha passado, me mostra, deixa eu até olhar o fundo do deck, me mostra que você precisou acreditar muito em você. E às vezes o lado de fora não trouxe essa mesma visão. Tá vendo? Uma energia um pouco de um desafio mesmo, de um embate dentro do seu lar, dentro da sua comunidade, mas ao mesmo tempo você trabalhou a energia da força, você trabalhou as suas virtudes internas, você pode ter passado por uma situação que parecia que você estava tentando matar um leão, e não tem problema, funcionou. Você pode estar cansado de ser persistente, mas vou até pedir um esclarecimento especificamente desse processo, do que vem depois. Depois que você ajustou e entendeu que às vezes as pessoas vão entender ou não vão entender o seu chamado, às vezes as pessoas vão entender ou não a mensagem que você passa para elas. Mas e aí? O que vem depois disso? Ok. Depois disso, vem você tendo que, dentro de um relacionamento, dentro desse lugar, dessa comunidade, você tendo que entender que talvez você vai caminhar um pouquinho sozinho. Vai ter que tomar uma decisão, seguir seu coração, seguir o seu poder pessoal e vou até perguntar se tem sucesso, se essa caminhada, por mais que seja sozinho, você definitivamente vai conseguir entender isso. Ok. Você vai passar por um processo de muita, muita liberdade. Você vai ter que lidar muito também com a tomada de decisão que você teve, tá? Então, lembra disso. Às vezes, uma grande oportunidade aparece na nossa vida, a gente toma uma decisão, e também a gente tem que lidar com as consequências dessa decisão. Isso é um ponto que é muito legal dessa leitura, de tudo que eu estou vendo, por ter muita espada e também ter um pouco desse lugar de você entendendo muito bem o seu poder pessoal, mas nem sempre todo mundo entendendo o que está à sua volta, só lembra disso. Às vezes a gente também se engana. Às vezes também a gente pode ser um pouco leviana, leviano. Então,
pondera bem, vou até pedir um conselho aqui, pondera bem as suas atitudes, pondera bem esse processo quando você estiver sozinha, sozinho, depois dessa tomada de decisão. E, e pede proteção. Pede proteção e lembra que você também, além de filho de Deus, né, que traz nessa carta exatamente isso, né, que é um poder dado por Deus, lembra também que você é filho da terra. Essa carta aqui, Pachamama, traz muita natureza, traz muito grounding, né, que é você ficar bem aterrada, bem aterrado. Então, lembra disso. Confira as decisões que você toma. Confira os pormenores, confira os detalhes dessa decisão. Também pede ajuda e confia também em toda a maestria do planeta Terra, em sustentar a gente de alguma forma. Confia nisso, não tem problema, mas também olha para o que pode ser feito de uma maneira bacana, onde você se liderou, você tomou uma decisão e agora você tem que lembrar que vai ter que cumprir a missão. E se for cumprir a missão do jeito que eu estou vendo que você vai fazer, lembra de aterrar. Então, foca naquilo que precisa ser feito mesmo. Não deixa a oportunidade passar aqui depois de toda uma situação e a partir dessa tomada de decisão e pede ajuda espiritual. Vou pedir mais esclarecimento até dessa ajuda espiritual. Ok, fala muito da questão, é uma tomada de decisão, uma situação onde você vai ter que priorizar o chamado do seu coração com relação a um projeto, a sua prosperidade mesmo, tá vendo? E às vezes tem muito fruto ali, mas vai demandar uma persistência, vai demandar você se entregar de corpo e alma mesmo, tá bom? De corpo e alma. Esteja aberto a amar plenamente e receber. Entenda esse lugar da solitude, da contemplação, da introspecção, também como um acesso à iluminação. Então, eu não quero ser genérica aqui, eu sinto que talvez eu possa trazer mais esclarecimento. Às vezes, obviamente, fica mais claro para vocês do que para mim as leituras, mas ainda assim, eu sinto que você está tendo que ter muita força para seguir o seu propósito. Eu sinto que, às vezes, foi colocado muito em xeque, ou de fato você errou e acertou, e isso foi muito ponderado nesse lugar da comunidade, né, que estava te vendo. Mas você, dentro dessa tomada de decisão, vai aproveitar uma oportunidade e aí cai realmente esse lugar das escolhas, que é bem a sua carta, né? A energia de gêmeos. Literalmente, né? Parece até que esse casal, eles são gêmeos. Mas esse é um ponto que precisa ficar claro. Demanda muita orientação. Tá vendo o anjo aqui na carta dos enamorados? Lembra disso. Lembra que você pode contar com os anjos, né? Eu já comecei essa leitura abrindo com os anjos, falei da proteção espiritual. Vou pedir mais esclarecimentos com relação a esse poder pessoal, com relação aos anjos. Arcanjo Rafael e Arcanjo Sandalfon. Gentileza, seja muito gentil consigo, mesmo neste momento. Cerque-se de pessoas e situações e ambientes gentis. Estilo de vida saudável, faça uma dieta saudável, durma adequadamente, faça exercícios regularmente para uma ótima saúde. Então, tem algo aí sobre definitivamente você trazer a autocompaixão, o auto-amor verdadeiro. Você fala assim, eu ouço meu marido falando isso, ele é de gêmeos, né? O amor é uma atitude, não adianta falar eu te amo, mas qual é a atitude desse amor? Então, se ame, gêmeos. Se ame, faça tudo aquilo que envolva o auto-perdão, o autocuidado, que mais? A autoproteção,
esse senso, né, de que a sua energia basta, que você dá conta como um eremita. E que ok, você pode ter se enganado, você pode ter que ajustar a estratégia no meio do caminho, mas não tem problema, você se ama. Você sabe a força que você tem do seu poder pessoal. Dá vontade de perguntar alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Eu estou tão acostumada a fazer atendimentos particulares que essa situação aqui de vídeo, né, sempre é interessante para mim, porque eu não tenho esse feedback rápido de vocês. Então, não hesitem em deixar aqui nos comentários qualquer questionamento, dúvida, ou, como eu disse, fazer uma sessão particular, porque, olha, estar aqui desse lado fazendo a interpretação do coletivo é muito interessante. Tem alguma situação que seja de um outro assunto para os gêmeos? Eu estou querendo tirar carta e não sai, tá vendo? Isso é muito interessante dos baralhos. Quando a taróloga coloca energia para também saber o limite das coisas, é impressionante. Então, eu vou trazer um outro oráculo que está ali para trazer uma mensagem bem bacana para você. Peraí. Voltei com o oráculo das mandalas. É um oráculo lindo que fala muito da jornada aí que vocês estejam passando. Nossa, já caiu. E saiu a mandala 12. Tá vendo o reflexo, como o que tem em cima tem embaixo? Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. Isso me chama muita atenção, porque esse lugar da frequência de manifestação que a gente tem, né? Às vezes a nossa vida ela vai para a direita, vai para a esquerda, e a gente vive as consequências disso, e eu sinto que existe um nível de maturidade para entender isso, o seu valor pessoal e toda a sua história, ok. Mas só lembra disso, que aquilo que der certo, aquilo que der errado, lembra que faz parte também da sua tomada de decisão, ajusta, recalibra, refaz a estratégia boa, porque com certeza existe muita sabedoria aí. E aqui diz que você está num caminho de expansão. Esse caminho representa o crescimento e a ampliação das metas evolutivas. Então, tá vendo? Você passou de nível, agora toma posse desse poder. O 12º caminho ativa o entendimento e faz compreender as regras divinas que facilitam a expansão da consciência. Os processos para alcançar resultados e a geração em todos os níveis acontecem para o buscador durante a sua caminhada neste ponto evolutivo. A mandala do 12º caminho atua sobre o inconsciente, produzindo intuições acertadas que servirão como um guia seguro. Tá vendo esse lugar de pedir proteção, pedir guiança mesmo, interna? Às vezes não é do lado de fora, é interna. E a mandala 12 leva ao estado de consciência plena do que é preciso fazer pela sua evolução. O véu é levantado e um mundo se abre à frente do caminhante espiritual. Há muita sensibilidade para perceber tudo com limpidez, por isso esse caminho é chamado de consciência clara. Você vai ter uma expansão material, veja o que espera para ser nutrido por você, toma aí realmente a atitude de cuidar de você e cuidar daquilo, da missão que você pegou para você. Dê atenção aos seios, aos ovários ou à próstata para o homem. Cuide da alimentação da sua criança e da sua própria, né? Eu falei daqui da energia do arcanjo Rafael, de fazer uma dieta, então cuida mesmo da sua autonutrição. E use as suas intuições com segurança. Inteligência da luz, imagem do magnífico. Em ti encontro a luz interior e me abasteço nessa semente divina. Tronos e serafins, vossa ajuda eu invoco. Então, tem muita energia angelical. Peça a ajuda do seu anjo, inclusive deixa aqui embaixo se você já tem uma conexão com o seu anjo pessoal. E confia nas suas intuições, se perdoe muito, se nutra, e eu tenho certeza que nesse novo caminho que você tem que tomar uma decisão ou já tomou, vai ter que olhar para dentro mesmo, é sobre você, e você tem todas as ferramentas possíveis. Inclusive, tá aqui nesse vídeo, já mostra o quanto você está se abrindo para usar as ferramentas intuitivas. E precisando de um atendimento particular, é só me chamar aqui também na descrição do canal, tem o link do WhatsApp e do site, tá bom?
É isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau.